Queridos, vamos a esse tempo especial, que é o tempo da palavra. Desde anteontem que Deus colocou no meu coração falar sobre esse assunto, se você puder abrir sua Bíblia aí, lá em Números, lá no Antigo Testamento, em Números 22. Números 22. Do 21 em diante. Números 22, do 21 em diante. Tem um título aqui na minha Bíblia que fala assim: O anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho, com sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um lado e outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, coseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão, acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: O que eu te fiz? Que me espancaste já 3 vezes. Respondeu Balaão a jumenta: Porque zombaste de mim. Tivera eu uma espada na mão e agora eu te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou diante de mim. Na verdade, eu, agora, te haveria matado e ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não soube que estava nesse caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com esses homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Queridos, eu quero falar sobre um assunto. Fiquei pensando, eu sempre gosto de colocar um tema na mensagem para criar uma ideia, né, para construir uma ideia. Eu fiquei pensando um monte de coisa, que o assunto que Deus colocou no meu coração desde anteontem foi sobre a importância de se ter um espírito ensinável. Eu fiquei pensando um monte de dia assim, é estranho, né, colocar um tema sobre isso, né? Então, né, um espírito ensinável, alguém que se predispõe a aprender. E eu fiquei pensando um monte de coisa, até coloquei uma aqui, que o tema que eu coloquei foi como aprender a aprender. Como aprender a aprender. E principalmente nesse momento que eu vim dessa imersão em inglês, eu já estudo inglês há muitos anos. Eu tive o privilégio nesse caminho de encontrar pessoas que me ajudaram muito. Eu nunca tinha ido a uma sala de aula formal de inglês, eu sempre estudei inglês sozinho e com amigos, clientes, ovelhas que vão ajudando, vai construindo, né, um idioma. Então não tinha muito essa parte gramatical, essa parte. Então eu ia falando para resolver. As viagens que eu fiz para fora, todas eu consegui resolver muito bem inglês, eu sempre fui muito esforçado. E eu bati de frente assim com um conceito muito diferente, um formato de ensino de inglês muito diferente, um método que para mim foi muito especial, muito especial, muito maravilhoso, porém um método muito diferente do trivial. E tudo aquilo que vai, não precisa nem ser apenas contra a gente,
mas tudo aquilo que é diferente do que a gente está acostumado, existe um nível de uma resistência, assim, pô, não foi assim que eu aprendi, ou então não é bem desse jeito, não era isso que eu imaginava que ia ser. Mas quando a gente se dá conta de que ter um espírito ensinável, e eu vou falar de alguns benefícios de se ter um espírito ensinável, eu vou falar nessa pregação também, das desvantagens de não ter um espírito ensinável, as consequências de não ter um espírito ensinável, eu precisei viver isso, esses 10 dias, eu precisei ser isso. Então, a pregação hoje, ela não tem a ver apenas para ensinar para vocês ou apenas para levantar uma teoria. Tem a ver com algo que eu conversei com a minha esposa lá e eu acredito que em algum momento as pessoas que estavam envolvidas nessa imersão, elas vão ouvir essa pregação, elas têm ouvido as nossas pregações no YouTube, tem sido muito gostoso. São pessoas muito especiais que nós estivemos juntos, pessoas que nós amamos já há muitos anos, pessoas que já foram nossas ovelhas e se mudaram para lá. Mas ter um espírito ensinável nos últimos anos tem feito construir uma verdade, uma diferença muito grande na nossa vida. Eu tenho chamado meus filhos para essa realidade, tenho chamado minha esposa para essa realidade e as pessoas que estão perto. Eu acredito que hoje a urgência é tão grande em nós termos um espírito ensinável que Deus me impulsionou a falar sobre isso. E é claro que falar sobre isso eu não posso desvincular do poder do Senhor em nos ajudar quando temos um espírito ensinável e automaticamente a consequência totalmente natural e totalmente espiritual de não termos o espírito ensinável, não temos a predisposição. A Bíblia, ela chama a pessoa, ou o povo, ou o grupo de pessoas que não tem essa predisposição a aprender, a predisposição a ser ensinado, de dura cerviz. O que é cerviz? Eu tinha muita dúvida, a gente ouvia falar, povo de dura cerviz, povo de dura cerviz, e Deus falou isso para Moisés, falou com Isaías, falou em vários momentos, principalmente no Antigo Testamento, essa expressão dura cerviz, até que eu tive a curiosidade, né, de ver o que era isso. Cerviz, né, vem de cervical, que a pessoa que ela está com a cervical, a pessoa que está com problema de torcicolo, um tipo de torcicolo, que a pessoa fica dura, que ela não tem condições de baixar a cabeça, só isso. Dura cerviz, cabeça dura. É a pessoa que não se submete, é a pessoa que não se sujeita, é a pessoa que não fala assim, ó, cara, me desculpe, eu errei. Ou fala assim, ó, é verdade, você tem razão. Seja no mundo humano, seja no ambiente espiritual, fala assim, caramba, Deus, como Ele sempre está certo, mais uma vez, Deus acertou, eu errei. A pessoa não se dobra, não reconhece, não tem a predisposição de falar assim, você estava certo e eu estava errado. E terrível coisa, gente, é lidar com gente assim. Eu acredito que vocês já viram alguém, vê se vocês já conhecem alguém assim, e eu estou aqui levantando só se vocês conhecem alguém assim, tá? Não é que vocês são assim, não. Vê se vocês conhecem alguém e falam assim, ó, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Ah, você está brincando que tem gente aqui desse jeito? Fala, Jeová na terra! Fala, papai! Ó Deus falando entre os homens, terra! Ai, meu Deus. Deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Outra, eu sou assim. É mesmo, hein? Acho que eu recebi, parece até que eu recebi uns e-mails, WhatsApp aí. Eu acho que tem um pessoal mandando uns zaps aí para mim, no coisa aí, falando assim, ó, fala sobre isso, fala sobre isso. Mas teve mesmo, cara, eu recebi um WhatsApp de Jeová dentro da minha cabeça para falar sobre isso. E é claro, cara, que Deus está querendo construir uma nova verdade entre nós. Vocês já tiveram experiência de se relacionar com gente que parece até o primo do Google? Você conhece o primo do Google? Que tudo a pessoa já sabe. Você vai falar que conheceu um negócio novo. Você, rapaz, é mesmo, cara, eu conheci não sei o que, eu sei também não sei o que. Tudo tem uma resposta, tudo sabe, tudo já soube. É muito engraçado que nós temos um amigo, e hoje ele deve estar com 50 e poucos anos. É muito engraçado que assim, nesse nosso ciclo de amizades, sempre na roda de amigos, que ia compartilhar uma história, uma experiência nova, ele já tinha vivido essa experiência, tudo. E aí, um amigo nosso que é assim, muito senso de humor, ele falou assim, rapaz, ele combinou com os amigos, que é levantar um assunto de uma técnica nova. Mas esse cara bem criativo, com senso de humor, como ele levantou a parada séria.
Um negócio que não existia, que assim, inventou o negócio, mas combinou com a galera que ia estar na roda, que na hora da conversa ia levantar esse assunto junto com esse dito ser humano, que sempre soube de tudo, e levantou o assunto. No que levantou o assunto, cara, o cara caiu igual um peixinho. Começou a falar assim, rapaz, é verdade, eu conheço esse método, estive estudando sobre isso, sei o quê, e foi falando, tomou o partido da conversa, e foi falando, todo mundo para um olhar para o outro, começou a olhar um para a cara do outro, a galera não aguentou e caiu na gargalhada. Então vira motivo até de chacota. E tem umas consequências que aconteceram com o povo de Israel. E hoje, quando nós decidimos levantar nossa mão, confessar o Senhor, Jesus, como governo, Senhor da nossa vida, e quando é que Jesus ele é Senhor? Quando a gente obedece o que Ele fala. Simples assim, Ele falou para poder amar o próximo como a ti mesmo, a gente ama. Ele falou para poder orar e abençoar o próximo, a dar outra face, que não significa tomar uma tapa na cara, significa que essa pessoa te insultou, e por aí vai. Então não tem que botar ninguém para dar tapa na sua cara. E hoje nós somos esse povo escolhido, nós como igreja, hoje nós somos igreja. Tem muita gente que confunde que nós somos Israel de Deus na terra. Eu também falava isso até um tempo atrás, até que eu decidi estudar sobre a nova aliança. E na nova aliança, desde a morte de Jesus para frente, eu não sou mais Israel, eu não sou, na verdade eu nunca fui Israel de Deus. Nós somos igreja, nós somos noiva do Cordeiro, aquela que tem uma missão a cumprir aqui na terra, e que vai ser levada como noiva, adornada, preparada, pronta para subir em glória. E a gente está se preparando para isso. Amém aí, igreja? Amém, aleluia. A gente está se preparando e a gente está fazendo isso aqui agora. A gente está treinando aqui para fazer a diferença como igreja na terra. Você na educação, você na sua área, eu na minha. E a gente infectando esse mundo aí, no bom sentido, com o poder do Senhor. Agora, aquele povo foi um povo que tomou muito pau, tomou muita cacetada mesmo no lombo, no couro, porque era um povo que não achava bola. Era um povo que falava isso, eu sei o que eu estou fazendo. Deus dava a instrução, usava os profetas, usava os juízes. Muitos foram bons, muitos foram terríveis. Usou bons reis, usou grandes ministros para falar o que precisava ser feito. E a galera falava assim, quem manda é nós. Aqui quem manda é nós, aqui quem sabe é eu. Deixa que eu faço, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou assim, quem gostar de mim vai gostar do jeito que eu sou. Se eu tiver que falar, eu falo mesmo. Só que eu sempre tomava na cabeça, sempre. Era dura serviço, então toma. E algumas coisas acontecem. Olha o que acontece, quando a pessoa ela tem essa dura cerviz, um espírito não ensinável, a não humildade. A dura cerviz, ela chega a um ponto, cara, de se tornar uma arrogância gigante contra Deus e contra os homens. Porque quantas vezes eu e você, quantas vezes, queridos, eu nunca vou pregar para vocês, apenas. O que eu prego, eu já falei isso antes e eu preciso repetir, porque às vezes parece que quando eu estou pregando uma mensagem como essa, parece que eu tenho que trazer alguma coisa para você, né, irmão? Ficar olhando, não, eu acho que a irmã Bruna, eu acho que aquela garota lá, a Débora, a Bruna, a Paula, a Maria, o Joãozinho, a Joaquina, eu acho que ela é assim, vou pregar para ele. Não, cara, primeiro é para mim. Então toda pregação, ela primeiro é para mim, e porque faz sentido para a minha vida, porque vem me confrontar, inclusive, a gente não está em tempo mais de só pregar só a palavra de vitória, embora a vitória já é uma realidade da nossa vida. Essa pregação é para mim também. E ela chega, essa dura serviço, a falta de humildade ao aprender, ela gera consequências muito terríveis. Erros consecutivos. Por quê? Quando a gente não se abre às vezes para ouvir uma outra pessoa, ou uma esposa, ou um conselho especializado sobre algum assunto. Vou montar um negócio, aí não procura conselho especializado. Vai tomar uma decisão importante, não procura. Ou então não, eu sei o que eu estou fazendo. Os erros, eles são consecutivos. Eu acho que vocês concordam comigo que a gente não está mais um tempo, cara, independente da nossa idade, eu acho que a gente já não está mais no tempo de ficar errando. Não está um tempo de experimentar para ver se vai dar certo. Não, eu vou fazer, se não der certo, eu volto.
É claro que em algumas situações nós precisamos correr alguns riscos calculados, como empreendimento em um novo negócio, uma troca de cidade, uma troca de emprego. Existe um risco calculado. Você medir as consequências se não der certo. Isso é sabedoria. Isso não é um problema. Mas quando o coração ele é um coração que se torna vaidoso, arrogante, uma dura cerviz, os erros eles são consecutivos. Faz um negócio e não dá certo. Tem um tipo de comportamento no relacionamento conjugal ou na família, não dá certo, não dá certo, não dá certo. Os erros são consecutivos. As derrotas, como consequência dos erros consecutivos, também são consecutivos. Aí existem várias áreas da vida que não vão crescer, que não vão entrar em prosperidade. O que é prosperidade? Você está crescendo sempre em todas as áreas da sua vida. Tem gente que é muito próspero numa área, é muito próspero profissionalmente, mas não é na vida espiritual, não é no social, enfim. E as derrotas vão vindo e a pessoa, às vezes, fica frustrada porque não sabe nem por que a derrota está vindo. O resultado, o fracasso, ou como eu já disse antes, o resultado desfavorável vai acontecendo e não entende que é por conta do cabeção duro, da cabeça dura. Como resultado de erros consecutivos, derrota consecutiva, aí acontece uma parada, cara, que essa palavra que eu acredito que foi Deus que colocou tudo na pregação, tem que ter vindo do Senhor, que é vergonha. Porque na vida de alguém que não vive na humildade diante do Senhor principalmente, a pessoa acaba passando vergonha, porque quando ela acha que ela está certa pra caramba, ela toma uma decisão, não dá certo, erros consecutivos, derrota consecutiva, querendo ou não, a vergonha também vai ser uma realidade. Ora, por que a sua vida não está tão dando, por que a sua vida, a nossa vida, não está dando tão certo como ela poderia estar, já que Deus nos disse, lá no apóstolo Paulo vai falar, que bendito seja Deus, que por meio de Jesus Cristo nos faz andar sempre em triunfo. Cara, a Bíblia fala no presente, fala, bendito seja Deus, que nos faz andar, ou seja, é presente, não é que vai nos fazer andar, é nos faz andar sempre em triunfo. Por que algumas áreas da nossa vida elas não estão em triunfo, como que Jesus já fez? Como que Jesus já concretizou na cruz? Por que existem algumas áreas da nossa vida que não rompem? É porque pode ser que nessa área a gente está tendo dura cerviz. O Espírito não está ensinando, ele fala assim, cara, por que essa área da minha vida não está tão legal? Por que o resultado não está tão bom como eu gostaria, ou até mesmo como que Deus prometeu? Por que Deus mudou de ideia agora? Cara, a Bíblia fala que Deus não muda de ideia, Deus não, eu preguei sobre isso um tempo atrás, Deus não tem plano A. Perdão, corrigindo. Deus não tem plano B, o plano A de Deus ele já está feito desde antes, o plano de Deus para a nossa vida é o plano A, é o que já está desde antes da fundação do mundo até a gente voltar para a glória, o plano dele é esse, começou lá e vai terminar lá, é o plano A, não tem plano B, nós que precisamos nos converter para voltar para dentro do eixo do plano A. Então, por que algumas áreas da nossa vida a gente precisa tentar, a gente precisa acordar? Qual é a área da sua vida que você gostaria que tivesse melhor e não está? É o casamento? É você olhar para a esposa e colocar o foco, ela não muda, ela não muda, ela não muda. Ou a esposa olhar para o marido, ele não muda, ele não muda. O filho, o emprego, o patrão, o funcionário. Pô, esse funcionário não muda, não muda, não muda, não muda, não muda, não muda. Será que o problema é o funcionário? Será que o problema é o pastor mesmo, que não está pregando aquela mensagem que você gostaria, o tipo de mensagem que você gostaria de ouvir, aquela de fogo, aquela coisa que é maravilhosa? O nosso Deus também é Deus de fogo, é Deus de poder, é o Deus da dinamite, do Espírito Santo, da explosão, do impacto, E o nosso Deus, ele também é um Deus de instrução, que ele está querendo, para essa última hora, construir na nossa vida um cenário, cara, que a gente precisa parar de errar. Quanto menos a gente errar, quanto menos cabeça dura a gente for, mais vitórias vamos ter. Não tem como, a gente pode fazer um culto de fogo, o culto da vitória, o culto da promessa, o culto do que for, botar a mão na cabeça como ministro, como pregador, como pastor, ungido, formado e negociado, cheio do Dekovas Nai, e meter a mão na cabeça e impor, e eu profetizo vitória sobre a sua vida, uma mente tomada pelo Espírito Santo, aleluia, e tal, tem aquele mover que é maravilhoso. Mas se você não tiver o entendimento
de perdurar isso, amanhã é só segunda-feira. Amanhã não tem nada de novo acontecendo na sua vida. Não tem nada acontecendo de diferença após um culto cheio de fogo e cheio do mover de Deus. Amanhã só vai ser mais uma segunda-feira, que de um modo geral a gente deixa um monte de coisa para segunda-feira. A inclinação, né, é deixar para segunda-feira ou é deixar para o mês que vem. Está acabando o mês, né? Está acabando o mês. No começo do mês que vem eu vou começar a fazer isso. No próximo semestre, no próximo não sei o quê. Quando você joga para depois, eu também preguei sobre isso lá quando preguei sobre procrastinação. O seu cérebro entende, isso não é importante. O que vai fazer com que realmente a gente comece a viver essas coisas diferentes? Mais uma coisa que acontece como consequência da gente não ter o espírito ensinável, da gente ser um cabeção. Falta de admiração dos demais. Vê se não acontece com alguém que... Não pensa em você agora não. Você que disse que é assim, fala Deus e tal. Agora, né, brincadeiras à parte, tenta lembrar de alguém que você conhece que é assim. Que sabe das coisas, eu sou assim. Então, eu quero que nesse momento você pense em outra pessoa, não em você. Vê se não é difícil se relacionar com gente assim. Você vai conversar sobre alguma coisa. Até mesmo você às vezes tem uma ideia de montar um negócio, uma ideia de fazer alguma coisa, e a pessoa vai lá e, porque acha que sabe de tudo, te dá uma palavra desfavorável, te desestimula. Ou então quando você vai compartilhar um conhecimento, a pessoa já faz de conta que já sabe. Vê se não acontece isso, vê se você não começa a diminuir a admiração por essa pessoa. Pô, sempre que eu vou conversar com a Mariazinha já sabe de tudo, não tem graça conversar com ela. Não tem graça compartilhar projetos. Não acontece isso, não diminui a admiração. E outra coisa que para mim, e eu quero nesse momento a última que eu anotei, poderiam ser muitas, mas eu também quero ter tempo para falar sobre as vantagens, é claro, de a gente ter um coração ensinável, um espírito ensinável. A última é a rejeição do próprio Deus. Porque do jeito que para a gente é chato, a gente se relacionar constantemente com alguém que não tem um espírito ensinável, o Senhor chega um momento também que rejeita. E esse estilo de vida não ensinável, o Senhor, ele vai perdendo a paciência. Querido, nós temos muitas histórias na Bíblia, tanto no Antigo, quanto no Novo Testamento, na Antiga e na Nova Aliança, várias experiências, vários ensinamentos que Deus perdeu a paciência. A paciência de Deus tem limite. Deus perdeu a paciência com o povo de dura serviço, que começou a perturbar, não atender, não obedecer. Simplesmente aquela galera lá do povo, quando ele chamou o povo de dura serviço, aquela galera que estava lá no deserto, que Deus tinha um plano, já tinha uma terra preparada, né? A nova, né? A Canaã preparada, a terra prometida, e estava incrível. O povo se tornou tão cabeçudo que Deus se irritou, foi segurando, até que Deus perdeu a paciência. Assim, cara, quer saber de uma coisa? Ninguém vai entrar. Vocês viram o calçado crescer no pé, a roupa não desgastar 40 anos, e um menininho desse, igual isso aqui, ó, o calçado que colocava, ia crescendo no pé. Irmão, você tem noção do que é isso? Imagina a tua Havaiana, mano, era 35, agora você está calçando 42, a Havaiana não gasta, a Havaiana está crescendo lá, ó. Que loucura, e o povo viu isso acontecer, a roupa não gastava, mano. Esse lugar que eu estava, eu ganhei alguns anos atrás uma camisa, que teve um casal que morou um tempo na Indonésia, eles me deram uma camisa muito linda de presente, eu gostei demais, eu gostei muito como ela vestia, não tem roupa que a gente olha no espelho e veste legal? Cara, eu usei essa camisa até gastar, foi poendo o negocinho, a costura foi ficando russa, o negócio assim, enquanto ela não rasgou, eu não parei de usar. Agora imagina esse povo, por 40 anos a roupa não estragava. Um povo que viu tantas coisas, mas decidiu ser um povo de dura serviço, até o ponto de chegar assim, cara, eu não aguento mais você. Deus olhar e falar assim, cara, eu não suporto mais a tua cabeça dura. Eu não suporto mais eu falar e você não atender. Eu falar e você achar que sabe o que faz, sabe para onde está indo, você não sabe de nada, cara. Eu não aguento mais esse comportamento. Deus falar e não deixou ninguém entrar. Aí 2 caras muito loucos,
que tiveram uma outra mentalidade, uma outra visão. Assim, cara, se Deus olhar para nós e se agradar de nós, esse lugar é nosso, está tudo dominado, nós vamos comer esse inimigo como pão, eles vão ser como gafanhoto. Olha a diferença da visão. Aí só esses 2 psicopatas de Jeová entraram porque estava na visão de concordar. Cara, é só concordar com o que Deus está falando. É só isso. Será que dá para a gente baixar a bola um pouquinho e só concordar com o que Deus já está falando, com o que Deus já está instruindo, com o que Deus já está querendo fazer, com aquilo que Ele já prometeu, que já fez? A loucura, irmãos, é que Deus já fez. A loucura que Deus já fez. Eu fiz um pequeno vídeo esses dias e de 1 minuto e pouco eu falei assim, Deus não vai te abençoar. Não demorou 2 minutos esse vídeo. Está lá no YouTube. Deus não vai te abençoar. Aí eu fiz uma cara assim, né, esquisita, né? Deus não vai te abençoar. Por que Ele não vai te abençoar? Porque a Bíblia fala que Ele já, Efésios 1:3, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Outro texto vai dizer que eu já estou assentado com Cristo e tudo já está dominado, já está tudo sob controle, já está tudo feito. A única coisa que precisa acontecer é a gente baixar a bola e falar assim, está na hora de eu fazer do jeito de Deus. É só isso. E se a gente não fizer, o que a gente vai alcançar? Qual o grande resultado? Na verdade, eu ironizei, eu quero retirar a ironia. Falei assim, qual é a pior paulada que a gente vai tomar nessa cabeça dura? A rejeição de Deus. Cara, você não quer fazer do meu jeito? Você quer ser do seu jeito? Você quer ser assim? É do seu jeito? Então tá beleza, mano. Então fica aí com o seu jeito. Não é o melhor que eu tenho para você, não faz parte do meu projeto, esse jeito seu. Mas você quer assim? Então vai na sua. Fica do seu jeito. Automaticamente, querido, a gente não vai encontrar a aprovação do Senhor. Eu quero falar agora das vantagens. As vantagens em se ter um espírito ensinável. A primeira, que já vai se opor à última da lista da consequência negativa. Primeira, aprovação de Deus. Opa! Peraí. Ele baixou a bola, baixou a cabeça. O que Deus não consegue rejeitar, que é um coração quebrantado. Uma pessoa que fala assim, eu não consigo, eu não sei, eu não posso. Agora, no Senhor eu posso todas as coisas. O Senhor que sabe os pensamentos que tem a meu respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal. Tá, glória! Isso aí, glorifica mesmo, é para glorificar de pé, Brasil! Então, a primeira coisa que já se opõe no ruim é a aprovação de Deus. Deus vai olhar para mim e para você e falar assim, agora você está fazendo do meu jeito. Gente, agora para pensar. Quem é que vai se dar mal fazendo do jeito de Deus? Não tem como. Quando a gente faz do jeito dele, a gente começa a ter a aprovação dele, os resultados são automáticos. Os resultados favoráveis da nossa vida eles já vão ser automáticos, é uma obrigação. Querido, quando eu falo obrigação de Deus, não tem como Deus obrigar o homem a nada, tá? Não tem quem possa apertar Deus numa parede e fazer Deus fazer alguma coisa. Quando eu falo Deus é obrigado, é porque quando nós concordamos com Ele e fazemos do jeito dele o que Ele mandou, a Bíblia fala que Ele mesmo se obriga. E a Bíblia fala que não tendo Ele algo maior para jurar, jurou por Ele mesmo. O próprio Jesus fez isso. Não tendo nada, está lá em Hebreus, não tendo pelo que jurar, Ele jurou por si mesmo. Desculpa, eu não estou convicto que esse texto, se essa citação está em Hebreus, tá? Então eu não tenho certeza. Mas que está escrito. Ele não tendo coisa maior para jurar, jurou por si mesmo. Então ele disse isso. E a Bíblia fala que a palavra dele não volta atrás. Então se ele disse, e eu faço do jeito que ele disse, ele se torna obrigado por ele mesmo a executar aquilo que ele disse. Então quando a gente começa a alcançar a aprovação de Deus, vai acontecer a segunda coisa. Que aqui não está obrigatoriamente na ordem, mas também vai acontecer o oposto do que eu falei lá atrás, que é a admiração, cara. Coisa maravilhosa é você lidar com alguém que a pessoa fala assim, poxa, me perdoe, eu errei, é verdade, você tem razão e eu não. Você tinha razão, você estava certo e eu não. Ou então no momento de uma diferença, de uma divergência, cair a ficha porque você tem um espírito ensinado, assim, pô, existe a possibilidade dela estar certa e eu estar errado? Quantas vezes eu e você, a gente lutou e brigou, não, é isso mesmo, e passou um pouquinho de tempo e a gente viu que estava errado. Então, se existe um assunto que está em oposição, existe a possibilidade de ele não estar tão certo assim.
E de repente ela está certa. De repente ele está certo, eu estou errado. Quantas vezes já aconteceu na nossa vida, querido? Isso é no casamento toda hora. Isso é no relacionamento com os filhos toda hora. Isso é no relacionamento comercial toda hora. Isso é no relacionamento com praticamente tudo e todo mundo toda hora. Quantas vezes a gente achou que estava certo para ganhar? Agora, qual é o lindo da coisa? Não é gostoso você se relacionar com gente e falar assim, pô, me perdoe. Você está certo, você estava certo. Não, é verdade. Pensando bem, ó, baixou a cabeça. É verdade. Baixou a cabeça, refletiu. Rapaz, é verdade, você está certo. Dependendo da situação, pô, me desculpe, me perdoe. Não é gostoso você se relacionar com gente, cara, que tem humildade, que não tem nada a ver com dinheiro. E no ambiente evangélico, no ambiente cristão, infelizmente, veio uma pregação de um evangelho antigamente, onde a humildade, a pobreza, aquele ambiente, aquele olhar pobre, coitado, era sinônimo de humildade em Deus, e não tem nada a ver, tem muito pobre arrogante e muita gente muito rica que vive num estilo de vida de humildade entre os iguais, entre os próximos. Então a gente vive um ambiente de admiração quando a gente tem isso. Outra consequência maravilhosa é que o aprendizado ele é imparável. Vê se isso não vai acontecer, vê se você consegue imaginar isso acontecendo na sua vida. Poxa, uma vez que você tem o espírito ensinável, as pessoas que estão ao seu redor, elas vão ter prazer em compartilhar conhecimento com você. Você tenta ensinar uma pessoa uma vez, ela não se submete, não atende. Você tenta falar uma coisa, a pessoa, eu já sei disso. Você tenta compartilhar um conhecimento, também já sei disso, também já sei disso, também já sei disso. Agora, não é prazeroso você viver isso? Também vai ser. Como as pessoas vão ter o prazer de te ensinar e o teu aprendizado vai ser imparável. Você não vai parar de aprender. Você não vai parar de aprender coisas boas, coisas novas, simplesmente porque você se abriu para aprender. Ainda que você não concorde, ainda que seja diferente, ainda que o método seja diferente, como eu falei lá no começo, ainda que o método seja diferente, mas espera aí, eu não detenho conhecimento de tudo a respeito de nada. Qual é o assunto na sua vida que você detém todo o conhecimento e que não tem ninguém na Terra que conheça mais do que você? Qual é o assunto que você tem, cara? Sobre qual assunto você domina, que você é a última palavra, não tem mais ninguém na galáxia que saiba melhor do que desse assunto que você? Na pedagogia, tem alguém que saiba melhor do que você? Claro. É na arte marcial? Claro. É como pastor que já viveu vários tipos de experiências diferentes? Claro. É no ambiente comercial? Claro. Então, qual é o assunto que você não vai poder baixar a cabeça e falar assim, pô, é mesmo, me ensina aí. Então, o conhecimento vai se tornar imparável. Você vai estar sempre crescendo, você vai estar sempre em avanço, você sempre vai aprender uma coisa nova, um toque novo. Quando você tem esse espírito, isso começa a ser natural, espontâneo e, detalhe, intencional. As pessoas, quando tem uma coisa nova para compartilhar com você, elas vão ter o prazer, porque você vai se tornar um bom ouvinte. A pessoa descobriu uma coisa nova que é da sua área e vai compartilhar com você, você vai falar assim, caramba, ele tem o prazer de ouvir, eu tenho o prazer de ensinar. Queridos, eu como profissional na área da beleza, as pessoas que passaram por mim como professor e tiveram um espírito ensinável, cresceram muito rápido, estão ganhando dinheiro por aí. As pessoas que vieram e que acharam, ou por tempo de profissão, ou porque o que eu estava ensinando era diferente, e se tornaram tiveram um espírito não ensinável, a dura serviço, são pessoas, não tem a ver comigo como um grande professor, tá? Tem a ver com a própria pessoa que está fechada para o crescimento. E o espírito ensinável, ele passa a ser algo natural. Quando é intencional, o assunto é o quê? O assunto é comercial, profissional, você tem um espírito ensinável, você vai aprender. É sobre casamento, quando alguém compartilha algo, por que eu posso aprender com isso? Você vai aprender. É sobre alimentação, você vai aprender. É sobre a Bíblia, você vai aprender. Sobre isso, você vai aprender. O que vai acontecer com você? Você vai crescer, cara, em cada área. Você e eu. Nós não detemos o conhecimento supremo sobre nada. Então a gente precisa estar sempre aberto, com a cabeça um pouquinho mais flexível, um pouquinho mais molinho para baixar a cabeça para ouvir. Inclusive pessoas que às vezes a gente acha que a gente não deveria baixar a cabeça, ou por padrão financeiro, ou porque às vezes está num nível abaixo de alguma coisa que a gente, às vezes até está melhor mesmo. Às vezes a gente até está melhor em alguma área, mas não tem ninguém que já saiba de tudo, que não possa aprender alguma coisa. Também não tem ninguém
que saiba tão pouco que não possa ensinar. Então, quando a gente decide viver isso como estilo de vida, a gente cresce em todas as áreas. A gente vai crescendo, a gente vai rompendo, a gente vai melhorando. Essas coisas boas, elas só vão acontecer com quem se permite aprender. Abrir o cenário do conhecimento, abrir o cenário do aprendizado, vai fazer com que a gente rompa, inclusive no Senhor. Outra coisa maravilhosa, como consequência disso, assim como eu falei de derrotas constantes, o que vai acontecer? Vitórias constantes. Porque a área que for da sua vida que você agora se sujeita a aprender, seja a área que for, para eu não ficar falando todas as áreas aqui, ficar falando casamento, a área da sua vida que você se abrir para aprender, naquela área você vai ter mais vitória do que você teve ontem. Você pode dizer amém para isso? Amém? Vitórias vão ser constantes. E como muita coisa maravilhosa pode acontecer, afunilando aqui para o final, e depois eu quero compartilhar com vocês também, a coisa mais maravilhosa é que a gente vai agradar o coração de Deus a tal ponto de que nós vamos ter a maior recompensa que a gente pode ter, que é o céu. Do jeito que eu falei aqui, que a consequência final seria a rejeição do próprio Deus, falou assim, cara, eu não aguento mais você. Eu não aguento mais a sua arrogância, eu não aguento mais o seu jeito, eu não aguento mais você querer fazer do seu jeito. O oposto vai ser totalmente verdadeiro. A gente vai encontrar um coração de Deus extremamente alegre, porque nós somos obedientes, alegres porque nós atendemos, alegres porque aprendemos nas mais diversas áreas, e principalmente na espiritual, na bíblica. Como consequência disso, a gente vai ter a recompensa do céu. Aquela terra prometida lá, que era para aquele povo, e só 2 caras entraram, ela revela uma verdade dos dias atuais. Tem muita gente que está ouvindo da promessa da Nova Jerusalém. Tem muita gente que está ouvindo a promessa sobre o céu. Tem muita gente que está ouvindo a promessa de uma vida aqui na terra em abundância, que Jesus prometeu, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Deus prometeu que mandaria Jesus de novo para vir aqui, para buscar a noiva, e essa promessa vai se cumprir, todas se cumpriram, essa também vai ser. Amém, querido? Ele vai vir para buscar, mas ele vai vir para buscar uma noiva obediente, uma noiva que atendeu, uma noiva que aprendeu. Então, assim como teve um galerão que ficou de fora no dia da volta de Jesus, no dia do acerto de conta, também vai ficar uma galera para trás. Cara, está escrito. A Bíblia fala que vai ter uma galera trabalhando no campo, 2 vão estar trabalhando no campo, um vai subir, outro vai ficar. Um casal vai estar junto, mas um vai subir, outro vai ficar. Vai ter muita gente ficando para trás, mas também vai ter uma galera subindo. Eu já estou alistado, eu estou me esforçando. E a Bíblia fala assim, se dediquem em manter a salvação. Para que você não perca. Se a Bíblia fala para eu manter a salvação, é porque eu corro o risco de perder. Esse texto, ele já faz cair por terra a teoria de que uma vez salvo, salvo para sempre. Se eu preciso me esforçar em ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, é porque Deus está me chamando para viver uma realidade de uma renovação de mente, de um esforço contínuo para manter a salvação, manter o aprendizado, manter o espírito ensinável para eu chegar à consequência de receber a grande recompensa, o grande galardão que é entrar no céu. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, o meu chamamento para nós essa noite é, cara, simplesmente aprenda. Ou um chamamento para nós, que eu disse, né? Simplesmente aprendamos. Como aprender a aprender? Baixando a bola, baixando a crista. Eu vou repetir a 3ª vez que eu falo, e é intencional. Qual é o assunto da sua vida, cara? Que você é o suprassumo, não existe mais ninguém que saiba melhor do que você nessa área. Não tem, cara. Então, por que você não se abre um pouco mais para aprender? Aliás, eu não quero mais fazer essa pergunta, porque eu já estou finalizando, profetizando sobre a sua vida, que você vai passar, a partir de hoje, a ter um espírito mais ensinável. Amém? Eu já estou profetizando isso sobre a nossa vida. Nós teremos um espírito mais ensinável para crescermos mais, para alavancarmos mais, para sermos mais admirados pelas pessoas. E não é com a intenção de vaidade, não. É para que as pessoas queiram estar perto da gente, ter o prazer da nossa presença, e por causa disso nós nos tornarmos intervenção na vida delas também. Do jeito que a gente tem um espírito ensinável para aprender sobre alguma coisa, quando a gente for ensinar de Jesus para essas pessoas, elas vão querer ouvir também.
Porque do mesmo jeito que as pessoas elas nos rejeitam quando a gente não quer aprender, elas também não querem aprender nada da gente. Não tem paciência para me ouvir, sabe de tudo, por que eu tenho que ter paciência para ouvir alguém que já sabe de tudo? Que eu sei que não sabe, que eu sei que o que está falando está errado. A gente começa a se tornar chacota, como aquele cara amigo nosso se tornou chacota na roda, porque achava que sabia de tudo. Isso vira uma realidade no nosso dia a dia, as pessoas também não vão querer. Só que agora, como eu já estou profetizando, estou no final da pregação já, estou no final desse momento, a questão é chegado um tempo na nossa vida que o Senhor está nos chamando para uma outra existência, para viver uma outra realidade nessa terra, nessa última hora, onde existem pessoas desesperadas pela manifestação dos filhos da luz, e quanto mais a gente aprende, mais a gente tem para dar. Eu tinha um nível de inglês, onde nesse nível que eu tinha, eu podia compartilhar o meu conhecimento com pessoas que sabiam do meu nível para baixo. Eu estava nesse nível. E aí tinha uma galera do meu nível para baixo. E uma galera do meu nível para cima. Amém? Simples, né? Aí eu subi um pouquinho mais de nível. Então eu posso ensinar para a galera que estava aqui e para a galera toda que estava aqui embaixo. Amém? Simples. Só que acontece, quando eu começo nesse nível que eu estou, eu começo a ensinar as pessoas que se permitem ter, e porque eu decidi ter um espírito ensinável, meu nível foi alavancado, o nível dessa galera que tiver um espírito ensinável vai vir para cá também. Se eu parar de ter o espírito ensinável, meu nível nunca mais vai melhorar. Amém? Agora, e se eu continuar com o espírito ensinável, o que vai acontecer? Eu vou crescer, eu vou aprender mais. E essa comparação dessa escada de níveis que eu estou fazendo aqui com a mão, ela é a mesma para todas as áreas da sua vida. E essa é a palavra que eu tenho para profetizar sobre a sua vida hoje. Eu profetizo em nome de Jesus que você tenha, a partir de hoje, por causa dessa declaração, por causa desse chamamento, eu profetizo que você vai passar, a partir de hoje, ter um espírito mais ensinável. Eu profetizo que você vai ter a humildade de baixar a bola e entender que você não sabe de tudo. Em nome de Jesus. Entender, cara, que você não pode mais continuar sofrendo da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim. Em nome de Jesus. E aí a gente falou no começo, e parece brincadeira, parece ironia, mas não é mais. A gente tá, né, chegou o momento do culto, da pregação, que isso precisa ser muito real, muito sério na nossa vida. Não tem esse lance, eu sou assim, quem tiver que gostar de mim vai gostar assim. Pô, até quando você vai ter tão pouca gente gostando de você de fato, porque você é desse jeito? Quantas mais pessoas você poderia ajudar se elas te vissem com mais admiração? Quantas mais pessoas, ou quantas pessoas a mais você poderia ajudar, pregar, fazer crescer, se elas vissem em você também essa predisposição em aprender e crescer? Então, é chegado um tempo, a gente não tem tempo para perder, a gente não tem mais nenhuma criança. As crianças estão lá no culto infantil. Não tem mais nenhuma criança aqui para a gente ficar de erro em erro, em erro, em erro, em erro, em erro. E quando eu estava lá, nessa viagem, tinha muita coisa, como sempre vai ter, querido, tinha muita coisa que não batia rápido, né, no espírito ensinável. Só que tem um detalhe, eu aprendi uma coisa alguns meses atrás, talvez um ano atrás aproximadamente. Eu aprendi o seguinte: eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Eu nunca perco, ou eu ganho, ou aprendo. Você aprendeu o quê? Eu aprendi a como não fazer mais. O que você aprendeu com esse resultado ruim? Esse resultado desfavorável, que as pessoas parecem ter um prazer de chamar de fracasso. Só é fracasso se não te ensinou nada. A grande maioria de vocês sabe, e a galera que vai ouvindo vai sabendo também, que eu gosto de arte marcial, que eu gosto de jiu-jitsu. E tem um grande amigo meu que me esmaga pra caramba lá no jiu-jitsu. Fala Jeová aí na terra, né? Mais uma vez. E eu precisava aprender como não ser finalizado daquele jeito. Embora ele continue finalizando de outro jeito, que o cara é monstro. Amém, crente aí? Eu precisava aprender. O que começou a acontecer? Daquele jeito eu comecei a aprender a não cair mais naquela armadilha. E começou a ficar um pouco mais difícil aí. Eu comecei eu tive tantos resultados desfavoráveis que eu precisei aprender com aqueles resultados para começar a não ter mais o que de fato se torna derrota. O que é derrota? Toda hora você tomando
pau naquela área. Pau na cabeça, pau na cabeça. Toma mais uma, toma mais uma. E na nossa vida é assim. Tá bom já, né? Tá bom desses mesmos resultados sempre. Tá bom ser finalizado pela vida, ser esmagado pela vida do mesmo jeito. Tá bom do casamento não está tão bom como poderia. Já basta, né? Então, em nome de Jesus, essa noite é uma noite da gente renovar a nossa mente. A Bíblia fala, não se conformem com esse mundo. Ou seja, não esteja na mesma forma desse mundo. Não pegue a forma desse mundo, mas transformai-vos. Ou seja, você precisa ser transformado através da renovação do seu cabeção. Está escrito na Bíblia. Versão Ronan e Lara 2021 atualizado. Pela renovação do seu cabeção. Desse cabeção que era duro, mas eu já profetizo que vai ser mais molinho a partir de hoje. Amém, crente? Eu profetizo em nome de Jesus. Renovai-vos, transformai-vos através da renovação do seu cabeção para parar de tomar paulada na cabeça e agora começar a ter vitórias. Aprendendo com os erros e agora passando a ter vitória. Amém, queridos? Eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa compreensão, por esse entendimento. Obrigado porque é o Senhor quem nos ajuda. Obrigado que até com Jesus foi assim. A tua palavra nos ensinou que Jesus teve que aprender, teve que sofrer para aprender, por sendo obediente. Ele sofreu, ele padeceu, ele teve que se esforçar muito para aprender sendo obediente. E como nós carregamos o nome de cristãos, nós queremos parecer cada vez mais com Jesus e queremos aprender com Jesus a sermos humildes o suficiente para crescermos, para alcançarmos o céu, para termos a admiração do Senhor e a admiração aqui na terra também. Como consequência disso, vão ter vitórias constantes, o aprendizado vai ser imparável. Muito obrigado, Deus, porque o Teu Espírito nos trouxe aqui hoje para a gente deixar de ser cabeçudo, para a gente parar de errar, para a gente parar de vacilar. Eu profetizo isso na nossa vida, a começar em mim, Espírito Santo, a começar em mim, Deus, passando pela nossa vida, alcançando a vida daqueles que vão ser tocados através das redes sociais com essa pregação. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo um novo tempo, novas vitórias, novos começos, uma nova jornada na nossa vida, na nossa família, no casamento, na finança, no intelectual, no profissional, no espiritual, no bíblico, Pai. Muito obrigado. Porque nós não vamos ser mais enganados por falsas doutrinas, vamos ser guiados pelo Teu Espírito Santo. Vamos nos permitir aprender por causa do Teu Espírito Santo. Nós Te louvamos, engrandecemos o Teu nome porque o Senhor é bom. Muito obrigado por esse culto, obrigado por esse encontro, obrigado pela ênfase que o Senhor nos trouxe para a tomada de novas decisões. Muito obrigado, Pai, porque a humildade nos fará chegar em lugares que os arrogantes nunca chegarão. Obrigado porque o Espírito ensinável vai nos colocar sentado entre príncipes, onde o arrogante, o vaidoso, o cabeçudo nunca vai se sentar. Pai, muito obrigado, porque essa humildade, Espírito ensinável, vão nos colocar sentado também nas regiões celestiais como prática, agora, Pai, sendo levados em glória, vivendo, ó Pai, junto contigo, na eternidade. Nós Te louvamos e Te engrandecemos por essas direções. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém.